Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Espero encontrar todos bem. Aqui nós estamos com muito frio, né? Vocês já sabem, nós estamos passando uma situação bem difícil aqui no Rio Grande do Sul, mas com toda a solidariedade que nós estamos recebendo, nosso coração está aquecido, né? Queremos agradecer a cada um de vocês por estarem conosco. Agradecer a Psicom por esse espaço mais uma vez, né? De estarmos aqui. Eu sou a professora Angélica, sou psicopedagoga clínica e vou estar com vocês hoje à noite, né? Para darmos continuidade a essa formação, né? Sobre inclusão, que vai estar acontecendo durante todo o mês de maio. Então, estaremos juntas, né? Por aqui. Por favor, gostaria de saber de onde vocês são, qual é a cidade que vocês estão, né? Onde vocês moram, são professores, têm experiência, né? O que motiva vocês a estudarem e estarem aqui com a gente estudando sobre inclusão, tá? Vão colocando aí deixem nos comentários, né? Depois a gente vai lendo, vai se inteirando, nós vamos respondendo a todos, né, conforme a gente vai conseguindo, porque vocês sabem, né, nós estamos numa situação um pouco diferente nesse momento, por conta de todas as questões que nós estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aos poucos conseguindo uma maior estabilidade para conseguir dar conta, né, dos nossos trabalhos. Então, a gente vai respondendo a cada um de vocês na sequência, né? Não deixem de chamar o suporte para pedir os materiais, né? Vocês vão encontrar o link abaixo aqui na descrição do vídeo, tá? Então, cliquem ali que o suporte vai entrar em contato com vocês, vai explicar como que está sendo feito, né? Esse pedido dos materiais, né? Tem bastante coisa boa lá. Então, não deixem de solicitar os materiais para o suporte, porque vocês vão gostar muito, vai ajudar muito na prática de vocês, tá bom? Então, vamos lá, hoje vamos conversar um pouco sobre a inclusão escolar e a formação docente, tá? Tem muita coisa, né? Muita coisa para vocês que está sendo preparada. Fiquem bem tranquilos, permaneçam conosco, porque tem muito material interessante, tem muitas aulas exclusivas sendo planejadas para vocês, né? A primeira aula, na primeira aula nós conversamos sobre inclusão e os marcos legais, né? E algumas estratégias possíveis, né? De nós pensarmos a inclusão escolar. E hoje nós vamos falar sobre inclusão escolar e formação docente, certo? Então, vamos lá. Aos poucos a gente vai conversando. Interajam com a gente, pessoal, porque nós adoramos, tá? Nós adoramos quando vocês deixam os comentários, que a gente pode saber se a gente está sendo... se nós estamos tendo sucesso, né? Nessa interação com vocês, se que a gente está pensando realmente aquilo que vocês precisam aí na prática, tá? Então, para a gente conseguir, né, compreender um pouco mais sobre o que nós estamos tratando esse mês, que é a inclusão, a gente precisa entender o conceito de inclusão, né? E é bem importante a gente trazer e esclarecer isso, né? O conceito de inclusão, como nós vimos na aula passada, ele ainda é bastante jovem, né? No Brasil, no mundo um pouquinho, a gente já pode dizer que a inclusão no mundo, ela já está na adolescência, mas aqui no Brasil nós ainda temos um bebê chamado inclusão. Tem muita coisa ainda que nós estamos aprendendo, que nós estamos precisando desenvolver na prática, né?
em relação à prática. Se a gente for pensar em relação às leis, nós já temos leis um pouco mais maduras, né? Mas ainda que não estão sendo implementadas na sua totalidade. E isso vocês sabem, né? Como professores, como profissionais da educação, vocês já sabem que nós estamos engatinhando ainda, né? Em relação à inclusão. Então, vamos lembrar como é que nós chegamos nesse conceito, tá? O conceito de exclusão todo mundo conhece, né? Porque a gente ainda percebe na nossa sociedade pequenos movimentos quando a gente pensa nesse conceito de exclusão. O que que é, né? Na verdade, é um grupo de pessoas que pensa, né? Que determinados grupos não podem fazer parte daquilo que a maioria faz. Isso é exclusão, tá? E esse é um conceito ainda bastante praticado, né? E tenho certeza que muitos de vocês têm exemplos aí de situações, né, de movimentos que ainda pensam que as coisas precisam funcionar assim. Ou seja, um grupo na sala de aula, né, que deve ser privilegiado e aquele que não acompanha, segregado. Esse é um exemplo de exclusão, tá? Pensando em inclusão escolar. A segregação é um conceito que já a gente pode pensar, né, que já é um pouco evoluído, né? No sentido de que não é tão excludente quanto a própria exclusão, né? Então, o que é segregação, né? É separar os diferentes, né? Entendendo que existem essas diferenças, mas ainda de forma, não, esses aqui são diferentes, vão ficar aqui, tá? Nós vamos pensar uma educação para esses diferentes, num espaço diferente, num outro lugar, com outra pessoa, né? A integração já é uma evolução também, né? Vamos pensar numa linha do tempo, se a gente for pensar assim, né? Nós já temos aqui uma modificação ou uma melhora desses conceitos anteriores, né? Uma evolução dos conceitos anteriores, que é pensando, bom, o grupo dominante aceitando que esse outro grupo faça parte de um mesmo espaço, mas ainda, né, separados, tá? E a inclusão, então, é o que hoje nós acreditamos, né? É o que o mundo, países europeus, né, países que têm hoje os melhores índices de educação no mundo, é o que acreditam que, né, é o que nós, enquanto mundo, acreditamos, que todas as pessoas, independente da sua necessidade educativa ou da sua necessidade especial, têm o direito de frequentarem espaços, ambientes e a escola, né? Então, todos têm o mesmo direito de frequentar o mesmo espaço e de serem atendidos nas suas necessidades, né? Claro, aí nós temos outros conceitos que daí derivam, né? Pensando em inclusão escolar, né? Então, a inclusão é a possibilidade de uma pessoa ser atendida na sua necessidade, seja ela educativa, emocional, né? Ou qualquer outra que essa pessoa tenha, junto, né? Assim como todo e qualquer ser humano tem o direito, certo? Então, isso é inclusão. Pensando em inclusão escolar, nós temos um grande marco mundial, né? Que é a Declaração de Salamanca. Essa Declaração de Salamanca é um documento
né, chave no campo da educação inclusiva, né? Vamos dizer que talvez seja um dos mais importantes, né? Quando a gente fala de inclusão, tá? Ele é um documento que foi redigido em junho de 1994 e que foi organizado durante a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais na cidade de Salamanca, na Espanha, tá? Por isso que leva esse nome, Declaração de Salamanca. Foi organizado pela Unesco, né? Em colaboração com o governo espanhol e outras organizações internacionais. Então, essa declaração de Salamanca é um marco mundial no que diz respeito à inclusão, tá? De onde nós tiramos, inclusive, vários conceitos, né? Várias orientações, né? Diretrizes normativas que hoje fazem parte da legislação brasileira, né? Incluindo a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Muitas das ideias que vocês vão ver agora, que estão contidas na Declaração de Salamanca, estão na nossa Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso para a gente entender um pouquinho melhor. Quais são as diretrizes principais da Declaração de Salamanca? Tá? Número 1. Toda criança tem direito à educação e deve ter a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Tá? Isso é uma questão, uma coisa óbvia, né, meu povo, porque hoje nós acreditamos que é uma coisa óbvia, mas é importante que isso esteja dentro de uma normativa, porque ainda nós temos muitas pessoas, muitos movimentos excludentes na nossa sociedade brasileira e dentro das escolas, vocês sabem disso, né? Nós ainda temos alguns movimentos que dificultam e infelizmente temos pessoas que acreditam, né? Às vezes não têm consciência, mas acreditam o contrário disso, né? Então isso precisa ser dito, precisa ser ratificado, precisa ser repetido quantas e quantas vezes for necessário, né? Então essa é uma orientação. Toda criança tem direito à educação e deve ter a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, né? Em relação, quando a gente fala, quando nós estamos estudando inclusão, isso se aplica em relação à pessoa, né? Temos o currículo, temos a escola, temos a aprendizagem que deve ser feita, que deve ser pensada e planejada para a turma, mas a pessoa que tem uma necessidade educativa especial, ela precisa ter essa oportunidade de atingir e manter o seu nível de aprendizagem, né, em evolução, mas em relação a ela mesma, né? Nós sabemos que tem crianças que precisam de uma adaptação curricular, uma adaptação das tarefas, né? Para que ela consiga atingir um nível de aprendizagem que ela ainda não havia conseguido, né? Então, nós precisamos pensar também essas questões, né? Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas, né? E isso é uma coisa que, infelizmente, às vezes, enquanto professores de sala de aula, né, a gente tem um pouco de dificuldade de perceber isso, né? Embora a gente saiba que cada aluno, que cada criança é uma criança, cada uma tem seus interesses, os seus objetos de interesse, né? Mas isso às vezes fica difícil de perceber individualmente na sala de aula como professor, mas a gente precisa ter essa clareza, né? Que cada criança é diferente uma da outra e possui a sua história, suas características, né? E habilidades que às vezes estão mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, né? Tem potenciais diferentes, né? Então, isso é uma coisa importante que nós precisamos ter clareza. É o que torna cada pessoa única, né?
Os sistemas educacionais devem ser reorganizados e os programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de considerar a diversidade de tais características e necessidades. Eu não consegui enxergar ali. Então, muitas vezes a gente acaba tendo essa dificuldade, né? De conseguir implementar no sistema, nos sistemas educacionais, né? Projetos inclusivos, projetos que levem em consideração essa organização que precisa ser diferenciada, né? Mas isso, vocês imaginem, já estava lá na Declaração de Salamanca em 1994. E nós ainda enfrentamos desafios como esse, gente. Número 4. Os alunos com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, a qual deve acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança. Tá? Então, vejam bem. Acesso à escola regular, e isso veio fazer parte da nossa legislação também nos anos 90, né? Quer dizer, na nossa Constituição Federal no ano de 1988 e depois na nova LDB, né? Que foi em 1996. Então, assim, o Brasil veio se acomodando às orientações internacionais, né? E isso faz parte também da nossa legislação. Tudo aquilo que a gente está conversando agora aqui já está acomodado dentro da nossa legislação, né? Mas ainda na prática nós observamos deficiências, né? Observamos que a prática está deficitária, gente. Nós precisamos avançar demais, né? Então a matrícula deve ser escola regular. E é por isso que nós tivemos um movimento, né, que hoje ainda é um objeto de discussão, um objeto de, vamos dizer assim, né, de pessoas, de militâncias, né, e tudo mais, no sentido da extinção das escolas especiais e da inclusão de todas as crianças na escola regular, né? Mas esse é um movimento mundial, né? E o Brasil foi se adaptando a isso, né? Muito embora muitas pessoas tenham opiniões diferentes e nós tenhamos visto assim que muitos trabalhos maravilhosos que estavam sendo feitos, né, foram extintos. Então, a gente tem algumas questões aí, né, que hoje estão sendo conversadas, principalmente pelas, pelas populações, assim como, por exemplo, a população dos surdos, né? Eles, né, assim, as organizações acreditam que a escola para surdos tem que ser separada, tem que ser para eles, né? Porque eles consideram que a Libras é uma língua, né? Uma segunda língua. Então, é uma necessidade diferente, é toda uma funcionalidade diferente, né? Então, existe um movimento dentro da própria comunidade de que existam escolas, né, especializadas. E também, assim, temos conhecimento, né, de alguns estudiosos, principalmente também junto às pessoas com autismo, né, que colocam, né, que conversam no sentido de um acolhimento, né, em relação à educação para as crianças, principalmente crianças com nível 3 de suporte, com nível 2 e 3 de suporte, né, onde muitas vezes a escola regular não consegue dar conta e tem dificuldade e existe uma necessidade que não está sendo atendida, né. Então existem discussões aí, diferentes, né? Mas hoje o que a legislação nos orienta é que todas as crianças devem ser matriculadas na escola regular. E
que exista uma pedagogia para atendê-las, né? As escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos. Então, a nossa maior dificuldade, gente, é a educação para todos, é alcançar a educação para todos. Isso no Brasil ainda não existe, né? Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, né? Mas o que nós estamos alcançando é a matrícula para todos, né? A escola pública realmente é uma escola inclusiva, né? A gente tem exemplos maravilhosos disso, né? De que realmente isso acontece, acolhe a todos, mas quando a gente pensa assim, ó, numa educação para todos, a gente tem muito que avançar ainda, né? Enquanto profissionais, enquanto professores, a gente ainda não consegue alcançar a todos, no sentido de uma pedagogia que alcance a todos, né? Então, essa é uma discussão interessante que nós precisamos fazer, e é por isso que eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui, né? Por conta desse anseio, né? Dessa necessidade de aprender mais sobre inclusão, de se colocar à disposição, de curiosidade, de saber um pouco mais, né? Então, sabemos que a escola é o meio, né, mais eficaz de combater a discriminação. Porém, como professores, como profissionais, nós precisamos avançar. Precisamos nós termos mais condições, né, de fazer isso. Então, gente, isso tudo que vocês estão vendo aqui, está contido na Declaração de Salamanca, tá? Então, quais são os desafios, né? Sabendo de tudo isso, quais são os desafios que a gente encontra? Quais são os desafios que a gente enfrenta enquanto profissional da educação no Brasil, né? O que nos falta? O que nos move? Né? O que nós precisamos fazer, então? Porque muito a gente leis nós temos, né? Mas como fazer isso acontecer dentro da escola, né? Porque nós sabemos que muito dos movimentos externos acabam por influenciar o que acontece dentro da escola, né? E a gente vai tentando mediar para conseguir fazer acontecer, mas são desafios bastante grandes, né? Então vamos agora falar um pouquinho sobre isso, né? Que desafios nós enfrentamos enquanto profissionais de educação? Um dos desafios, né, que nós enfrentamos é justamente esse, ó. Conseguir tornar a escola inclusiva, né? Porque muitas escolas, eu acredito que a grande maioria das escolas brasileiras são escolas prédios antigos. São prédios de muitos anos. Então, assim, a gente precisa adaptar o prédio para se tornar inclusivo, porque nós vamos atender uma população que há muito tempo foi segregada, foi excluída, né? Então precisamos adaptar para pessoas que antes não frequentavam, né? Então esse é um desafio. Incluir o pessoal, ou seja, os profissionais, adaptar os materiais, né? A parte técnica e social. Né? Então, vocês vejam, é toda uma engrenagem que precisa funcionar para que a inclusão de fato aconteça. Né? Então, isso é um grande desafio. A gente conseguir fazer com que todos os envolvidos conheçam, estudem, pratiquem, né? Conheçam a legislação. Isso é um dos maiores desafios que nós enfrentamos. Destacando que para conseguir fazer a inclusão, isso é uma condição necessária, né? Sem isso, nós não temos inclusão, gente. Próximo desafio, né? Atender a uma parcela social que esteve excluída de seus projetos e planos de trabalho, ainda que esteja presente em suas dependências na sala de recursos ou na classe comum, né?
Então, assim, atender essa população ainda hoje é um grande desafio, né? Então a gente percebe assim, a escola pública, né? Nós temos ali os profissionais, tem a designação, né? Temos professores, professor referência, professores especializados, tem os professores de apoio, né? Os profissionais de apoio, em algumas localidades é o profissional da inclusão, é o professor da inclusão, é o professor de apoio, né? Tem nomenclaturas diferentes. Temos ali o professor da sala de recursos, que é o profissional do atendimento educacional especializado. Temos a equipe pedagógica, temos às vezes profissionais que atendem essas crianças fora da escola, né? Agora, conseguir de fato atender essa parcela, esse público, pedagogicamente falando, na sala de aula, esse é um grande desafio. E quando eu falo um grande desafio, na escola pública, vejam vocês, nós temos ainda uma condição muito melhor de atendimento do que nas escolas particulares. É o que nós temos visto aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, né? As escolas particulares têm tido uma grande dificuldade por conta de não ter esses recursos ainda, vamos dizer assim, né? Estabelecidos, né? E, historicamente, nós sabemos que a escola particular recebe ainda menos esse público, que é considerado público de inclusão, tá? E quando a gente fala de crianças com necessidades especiais ou crianças com deficiência, ainda menos, tá? Esse público tá assim, ó, a grande maioria, a grande porcentagem, a gente pode dizer que está nas escolas públicas de ensino regular, né, de educação básica. Nas universidades, então, gente, isso se reduz ainda mais, né, em números ainda não. Aqui, né, talvez a gente traga para vocês aí nas próximas aulas, né, mas nós sabemos pela prática, né, pelo que nós observamos do dia a dia, a gente percebe que nas escolas regulares de ensino fundamental, públicas, nós temos um número muito maior que nas particulares, e quando a gente fala de universidade, então, reduz muito mais, né? O público não chega às escolas, às universidades, né? Outro grande desafio que nós enfrentamos, a reorganização em todos os níveis do sistema educacional, né? Do político, administrativo, a formação de professores e até o interior da sala de aula. Então, assim, é preciso uma reorganização de todo o sistema, né, educacional. Desde os planos políticos pedagógicos, né, sistemas de matrículas, atendimento mesmo, né, a formação desse pessoal, as salas de aula, imaginem que tem que vir, né, da legislação, toda a orientação e essas adaptações, né. Então, isso é algo que demora muito tempo. Nós estamos vendo aí, né, o quanto nós temos de defasagem ainda para evoluir nesse sentido. Um grande desafio, né, uma proposta de educação inclusiva, que vem na sequência do que nós estávamos falando, né? Ações pedagógicas eficazes ao atendimento dos alunos, que amplie, não só que amplie, né, as matrículas, mas que ajude, que preveja ações de manutenção das matrículas, onde essas crianças realmente permaneçam nas escolas, né? O que a gente percebe muitas vezes é que existe a matrícula, existe a ação, né, de acolhida, mas como a criança não é atendida nas suas necessidades, muitas vezes a criança evade, né? Isso mais comum com adolescentes, né? Quando a gente fala, então, de ensino médio, isso aumenta muito o número, a porcentagem de adolescentes que não permanecem no ensino médio, né? O nosso estado aqui, inclusive, agora lançou um programa, me fugiu o nome aqui, mas eu trago nas próximas aulas para vocês, né?
que é um valor financeiro disponível para o adolescente que frequentar, que matricular e frequentar. E ao final do ano, quando ele passa de ano, né? Eles falam assim, passou de ano, recebe mais um valor X. E mais um valor ainda para compra de materiais. Então, assim, o governo lançou esse programa, que é estadual, né? Tem uma conhecida que está muito faceira, né, com essa novidade. Claro que as famílias que já valorizam o estudo, as crianças que já estão, né, adolescentes que já estão frequentando, é um ganho, né? Agora, para aqueles que haviam se evadido, talvez seja uma maneira, né, de resgatar esses adolescentes, né? É uma iniciativa, né, interessante, né? Existem, claro, pessoas que criticam e tudo mais, mas, assim, de fato é uma iniciativa que pode ajudar, né? Nessa manutenção, não só nessa manutenção, mas, assim, ajudando que esse jovem tenha ali, né, algo que seja útil na sua vida, né? Que torne isso para eles algo significativo, que consigam permanecer e permanecendo, que os professores consigam modificar a sua prática, né? Para que eles permaneçam. Então, assim, quanto mais a gente tiver, quanto maior o público, né? Mais diversidade, maior será essa movimentação dos professores no sentido de atendê-los, né? Então, isso que a gente acredita que é importante essa movimentação, né? O que vai fazer com que seja necessário um planejamento maior, né? E uma avaliação contínua, para que essa prática pedagógica, essa ação pedagógica seja eficaz, né? Para isso precisa haver uma flexibilidade e uma adaptação curricular, né? Porque se não houver uma flexibilidade e se não houver adaptações, os resultados não serão, né? Não serão aquilo que a gente sabe que precisa, né? E aí a criança fica, permanece na escola, mas acaba não tendo uma aprendizagem significativa, algo que mude a sua história de fato, né? Que melhore a sua vida, porque essa que é a grande questão quando a gente fala de inclusão, né, gente? O aprendizado, ele precisa fazer sentido na vida daquela pessoa e ajudar ela a modificar a sua trajetória, a melhorar a sua vida, né? E essa pessoa se torne uma pessoa funcional no seu ambiente, que funcione bem no seu ambiente, que venha a ser um indivíduo com autonomia, né? Que consiga viver em sociedade, que tenha um pouco consiga se movimentar na sociedade, ter a sua vida, né? Como qualquer pessoa, conseguindo acessar seus direitos, né? E tudo mais. Então, o que nós esperamos é que o aluno adquira habilidades e conhecimentos dentro da escola, né? Que lhes permitam viver em sociedade de maneira independente, que é o que a gente estava falando, né? Essas habilidades e conhecimentos precisam, claro, serem pensados de acordo com o currículo, né? Com a base nacional comum curricular, né? É isso que norteia as ações dentro da escola. Porém, quando a gente chama atenção, né, para a inclusão escolar, nós precisamos entender que os conhecimentos, habilidades, conceitos, né, eles precisam ser adaptados para a realidade daquela pessoa, né? Nós vimos antes ali, né? A Declaração de Salamanca chamando a atenção que quando nós pensamos em inclusão escolar, a pedagogia precisa ser centrada na pessoa, né? E aí nós precisamos adaptar os conhecimentos. Não adianta, olha, pensem bem, né? Se nós temos um jovem, isso é muito comum aqui, tá? Coloquem aí nos comentários, gente, se isso é comum também lá na cidade onde vocês moram, no contexto de vida de vocês. Nós temos aqui muitos jovens chegando lá no 7º ano, 8º ano, 9º ano, sendo considerados analfabetos funcionais, que ainda não foram alfabetizados, tá? E aí vocês imaginem,
um jovem chegar lá no 7º ano, 8º ano, onde as demandas de leitura e escrita são muito, tudo é texto, né? Até em matemática, né? Tudo precisa ler, interpretar, compreender, escrever, né? Copiar. Então, assim, nós temos jovens sendo considerados analfabetos funcionais. Vocês imaginem, se não tiver uma adaptação de currículo, esses jovens muitas vezes já adquiriram estratégias compensatórias, nós falamos, né? Em contexto da psicopedagogia, nós conseguimos ver fazer essa avaliação, né? E percebemos que muitos jovens já desenvolveram estratégias para que a gente não perceba que eles não aprenderam a ler e escrever, né? Se tu olha um jovem desses copiando, tu diz, mas como é que pode copiar tão rápido, né? Aqui nós chamamos os copistas. Digam para mim, coloquem aí nos comentários se vocês conhecem algum caso assim, né? Se isso acontece nas escolas de vocês. Mas assim, esse é um grande exemplo de uma necessidade de adaptação curricular, né? Nós precisamos atender esse jovem nessa necessidade da aprendizagem da leitura, da aprendizagem da escrita, né? Para que ele consiga dar conta dos conhecimentos que vão ser, da exigência, né? Que ele vai ter. Às vezes nós vamos ter ali um diagnóstico de alguma deficiência intelectual, né? De outras necessidades especiais, de deficiências diferentes, mas se nós temos ali uma pessoa que não lê e não escreve, nós precisamos atender a necessidade de alfabetização, né? Seja no ano em que essa pessoa estiver. Então, esse é um exemplo de adaptação necessária, né? Importante. E talvez o maior desafio que nós enfrentamos no Brasil em relação à inclusão é a formação de professores, né, gente? E é por isso, esse é o grande motivo que a Psicoeducacional está, durante o mês de maio, trazendo a inclusão como um grande tema, né, para que nós possamos discutir, conversar, aprender, né? Por quê? Porque é um grande desafio. A formação de professores no Brasil, para esse tema, chamando atenção para essa realidade, de fato, é muito deficitária, né? Eu quero saber qual é a opinião de vocês aí nos comentários, gente, por favor. Eu fico curiosa para ouvir vocês em relação a isso, mas esse é o maior desafio que nós enfrentamos. Muitas vezes, o professor se sente excluído quando se fala de inclusão. Por quê? Porque existe uma exigência, né, muito grande de que o professor, né, conheça, saiba, que domine técnicas, que saiba sobre a legislação, que entenda assuntos diferentes, que entenda sobre necessidades educativas especiais, que entenda sobre deficiências, né? E nós sabemos que isso é difícil, é muito difícil, né? São demandas de estudo que muitas vezes dificulta. O professor não tem esse tempo, né? Na realidade, o que está acontecendo? A legislação está avançando rapidamente, mas a formação de professores não está acompanhando. Não está acompanhando, e o professor está ficando com uma sobrecarga, né? De realmente de conhecer, de saber como fazer então, né? Como é que eu faço isso então, na prática? E isso é um gerador de muitos problemas. O que nós estamos percebendo, né? A nossa classe, os professores, educadores, um adoecimento, né? Por conta, né? Da profissão, sim, porque existe uma demanda bastante grande e o professor se sente, né? Somos seres humanos, né? Temos as nossas limitações e tudo mais, então existe muitas coisas aí, né, que contribuem para isso, para esse adoecimento, para essas questões de saúde mental, né? Nós sabemos também que a nossa população de educadores também
precisa muito, né, de ajuda nesse sentido, porque é isso, né, gente? Nós estamos vivendo um tempo de grandes exigências, né? E não é fácil, não. O povo diz, né? Falar é muito fácil, agora fazer, né? Fazer, estar lá com, com crianças, né? Com diferentes necessidades, com diferentes deficiências, saber atender individualmente a cada um, sendo que o nosso trabalho, ele é de, vamos dizer assim, nosso trabalho ele é coletivo, né? Ele tem uma demanda de coletividade, porém, hoje nós estamos sendo exigidos também na individualidade, né? Então, é uma demanda um pouco diferente. E aí nós precisamos evoluir também, né? Precisamos encontrar alternativas, precisamos falar sobre isso, tá? Então, assim, sobre a formação de professores, né? O que que nós precisamos pensar, né? Esse grande desafio que é formar profissionais inclusivos, né? Que é tornar profissionais educadores inclusivos para que a escola seja inclusiva. Não tem escola inclusiva sem professor inclusivo, né? E isso vai muito para além assim de lei, de força de lei. Essa é uma questão de uma modificação interna profissional, né? Porque se nós temos um ambiente inclusivo preparado fisicamente, mas não temos um profissional inclusivo, nós temos só 50%. Vocês percebem? Quem faz acontecer é o, o professor, né? É o material humano que somos nós, né? Porque nós trabalhamos também lá com as crianças que são pessoas, né? Então, assim, o que faz a roda girar são as pessoas. Então, nós precisamos aqui, ó, nos muitas vezes, né, modificar crenças, modificar estratégias internas, né, para atender essas demandas. Então, ó, a formação de uma nova geração de educadores dentro de um projeto de inclusão escolar precisa contemplar as diferentes áreas do conhecimento, a fim de propiciar melhores condições de ensino e aprendizagem a todos os alunos. Isso só vai acontecer se uma nova geração de educadores entrar em cena, né? E quando a gente fala uma nova geração de educadores, não é educadores novos em idade, gente, ou novos profissionais, não. Os novos profissionais que nós queremos dizer são essas pessoas, né, que nós possamos nos transformar em profissionais inclusivos, né? Nós temos que virar uma chavezinha aqui, ó, porque as coisas são hoje, né? É isso. A escola hoje precisa ser pensada para todos, né? E nós estamos dentro desse todos, né? Então a gente tem que se adaptar. A gente precisa aprender, né, a como fazer isso acontecer, né? E é isso, todas as áreas do conhecimento. Professor referência, professor, né, que atende do primeiro ao quinto ano, professor referência, professores que são, né, nós chamávamos aqui os volantes, né, os professores de apoio, volantes, professores das diferentes áreas, professores de educação física, professores da arte e educação, que também estão ali com os nossos alunos, precisam ter compreender isso, né? Entender que todos precisam se unir nesse sentido, né? Nem vou falar, né, gente, os professores de área, professores de língua portuguesa, matemática, história, geografia, língua estrangeira, né? Todos os demais profissionais precisam se engajar nessa causa, né? Para que isso realmente faça parte. E como é que a gente pode pensar, né? O que talvez seja assim, claro, aqui trazendo de forma rápida, né, gente? Alguns tópicos, assim, que nós precisamos aprofundar para que nós possamos nos tornar profissionais inclusivos e para que a escola seja um ambiente inclusivo, tá?
precisamos entender que para que seja uma escola inclusiva, a pessoa precisa aprender algo que seja significativo para a sua vida, tá? Então, nós precisamos entender o que que é aprendizagem significativa. E isso vai ficar longe, né, do, daquela questão, né, do conteúdo pelo conteúdo, né? Então, nós precisamos aproximar o currículo da vida cotidiana, né? Quanto mais nós conseguirmos fazer isso, melhor vai ser a aprendizagem, mais significativa ela será, maior modificação ela vai promover na vida dessa pessoa, né? De todos isso, para todos isso funciona, né? Mas para as pessoas que precisam de uma adaptação, para as pessoas consideradas de inclusão, essa aprendizagem será facilitadora, né? Esse ensino será facilitador de uma aprendizagem, né? Que faça sentido na vida dessa pessoa. Precisamos aprender como fazer com que essas crianças participem de todos os momentos da escola. Isso é importante, gente, né? É possível fazer isso? De que maneira podemos fazer isso, né? Isso tem que ser planejado por todos os profissionais da escola. E que isso tem que ser entendido, que as crianças da turma precisam participar todas de tudo aquilo que for ofertado na escola, né? Precisamos aprender a motivar nossos alunos, porque crianças com deficiência funcionam melhor quando estão motivadas. Todas as pessoas funcionam melhor quando estão motivadas, porém, crianças com deficiência precisam disso, né? Para que seja um motorzinho na sua aprendizagem. Precisamos entender que precisamos ter flexibilidade maior, precisamos ser profissionais mais flexíveis, né? Precisamos entender que se nós precisarmos modificar nosso planejamento, ele precisa ser modificado quantas vezes for necessário, gente, para que a gente possa atender essas crianças, atender a todos, né? Sempre tenho isso em mente. Como eu posso atender a todos? E o que eu preciso modificar no meu planejamento para que isso aconteça, né? Precisamos adaptar o currículo, já falamos, né? Esse currículo tem que se aproximar da vida cotidiana, dos fatos que acontecem no dia a dia, né? Então, precisamos adaptar o currículo, as tarefas, recursos, né? Precisamos pensar em estratégias cooperativas, onde os alunos possam ajudar os alunos, onde eles se ajudem entre si, né? Porque isso favorece a aprendizagem. Muitas vezes aquilo que nós estamos falando, estamos conversando, estamos mostrando, atinge de forma diferente quando um colega explica, quando um colega ajuda, né? E a gente sabe que isso funciona muito bem, então precisamos pensar estratégias de ensino colaborativo, né? Precisamos aprender a avaliar e a monitorar permanentemente a aprendizagem dos nossos alunos, né? Isso só consegue ser feito quando a gente tem um bom planejamento, né? Então, assim, se tu tem um bom planejamento, se tu tem uma orientação do currículo, né, que tu precisa trabalhar, e tu tem um planejamento flexível, a avaliação, ela precisa ser constante e permanente, né? Nós sabemos que crianças com deficiência, crianças consideradas de inclusão, elas precisam de uma avaliação diferenciada, né? Muitas vezes você não pode deixar para avaliar lá numa prova, né? Ou ao final do trimestre, né? Às vezes a avaliação para esse público precisa ser por tarefas, né? Realizadas por conteúdo trabalhado, né? De forma diferente, mais objetiva, talvez não por notas, né? Então, é preciso fazer uma avaliação diferenciada e um monitoramento desse desempenho, né? Para que possa ser reavaliado e readaptado, no caso da não aprendizagem, né? Ou da aprendizagem
vamos dizer assim, não, que não acontece naquele período, né? Se não acontece, por que não acontece? Quando tem um monitoramento, a gente consegue perceber quais são os motivos, ou quais podem ser os motivos, né, dessa não aprendizagem. E assim, né, meu povo, organizar o ambiente, né? Olha ali, tem um erro aqui, depois eu arrumo. Organizar o ambiente e as rotinas para que tenha uma aprendizagem ativa. O que a gente quer dizer com isso, né? Aprendizagem ativa. É quando o próprio aluno ou a própria pessoa está envolvida na sua aprendizagem, né? Não está apenas recebendo uma informação, ela está produzindo, né? Está interagindo, está sendo autora das suas aprendizagens, da sua própria evolução como pessoa, né? Então, nós precisamos organizar um ambiente para que isso aconteça, né? De maneiras diferentes, né? Claro, isso depende da faixa etária, depende de qual etapa da educação básica essa pessoa se encontra, né? E, dependendo disso, precisa uma organização diferenciada, né, gente? Então, o importante é que a gente consiga entender, né, enquanto profissionais, que nós precisamos estar abertos, enquanto pessoas, enquanto profissionais, para aprender, né? Porque enquanto nós estamos abertos para aprender, nós conseguimos evoluir, né? Ninguém sabe tudo nesse mundo, ninguém veio pronto, né? Ninguém nasceu pronto, então a gente está em constante evolução e aprendizado. E assim é a vida da gente, né? De qualquer pessoa. Então, assim, deixei aqui para vocês, ó, o link de um artigo. Depois eu vou colocar lá no eu acho que é na sala de aula, né? Nós temos uma sala de aula, Google Sala de Aula, algo assim, né? O pessoal da Psicom chama aí o suporte que vocês vão saber disso aí, tá? E nós vamos colocar esse artigo lá, vou pedir para o pessoal colocar para mim, para vocês terem um material de estudo, uma leitura, né? Uma referência. E aí nós vamos seguir aí com aulas bem interessantes na sequência, né? Tem um conteúdo bastante maravilhoso aí para vocês. Então, vocês vão ter acesso a outros artigos, a materiais de estudo e, vamos aprendendo juntos, né, gente? Por hoje eu agradeço a atenção de todos vocês, por terem estado aqui mais essa noite, né, comigo, não me deixaram sozinha, né? Eu quero mandar um beijo para vocês e dizer assim, né? Deixem nos comentários o que vocês acharam, se foi positivo, se foi produtivo na formação de vocês. Deixem aí sugestões, né, para que a gente possa abordar assuntos na sequência que talvez a gente não tenha abordado, alguma coisa que faltou, ok? Deixem aí nos comentários e nós vamos depois, né, a gente vai ler e vai interagir com vocês por ali. Meu beijo, uma boa noite, muito obrigada. Obrigada mais uma vez ao pessoal da Psicom pelo convite. Estamos juntos. Vamos superar essas dificuldades que nós estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul e vamos, com certeza e com a ajuda de cada um de vocês, seguindo em frente, aprendendo, compartilhando conhecimento, né, minha gente? Fiquem com Deus e até a próxima.